Pessoas Livros, bom dia. Eu estou aqui próximo da nossa perfeição de teia, ou na nossa teia da perfeição, conforme o título do short que eu ontem coloquei no nosso canal, para fazer a leitura hoje do nosso Metodologia Filosófica e, ao mesmo tempo, crescer, né, as nossas ideias, as nossas compreensões a respeito de como operar metodologicamente para ler um texto, para explicar um texto, para escrever um texto, né? A ideia dessa playlist, né, é fazer com que o trabalho acadêmico, o trabalho da escrita, o trabalho, eu não queria dizer intelectual, mas podemos dizer assim também, pode ser feito, né? Pode ser conduzido com o passar do tempo. É algo lento, é algo demorado? É. Por isso é que a playlist ela vai evoluindo muito lentamente, porque é um trabalho que se faz ao longo dos anos, né? Ao longo de uma vida. Eu mesmo estou há talvez 39, quase 40 anos nessa construção de uma vida que eu não gosto de dizer intelectual, né? Mas de uma vida de estudo, uma vida de procura e de conquista, né? De buscar, tentar entender as coisas, tentar saber de alguma coisa. Então é algo que se faz ao longo de muito tempo. Muito bem. E aí no encontro anterior, quando nós líamos sobre o que é a explicação de texto, nós passamos por dois itens, né? O item do princípio da explicação, o item do esquema da explicação. Acho que está no vídeo de mais ou menos uns 28 ou 30 dias, ainda no mês de junho. Mas está lá na playlist, né? Vocês podem acompanhar qual foi o penúltimo, através da playlist no canal. E hoje nós vamos trabalhar a questão de como abordar um texto. E aí é preciso dizer, né, nesse item, que para abordar um texto nós temos que estar em situação de receptividade, né? Então nós temos que estar abertos à recepção desse texto. Nós temos que estar querendo, né, lê-lo. É preciso querer ler um texto para que a gente possa abordá-lo. E, ao mesmo tempo, com essa abertura, nós abrimos mãos, né, eliminamos todas as situações de memória. Então, esqueçamos as nossas memórias, né, o que eu penso sobre aquele assunto, o que eu já vi, o que eu acho, o que a pessoa que eu conheço, a minha referência como professor, aquela pessoa que eu respeito enquanto leitor, eu esqueço, né, todas essas referências e me deixo conduzir somente pela minha receptividade, pelo meu querer ler o texto. E ao mesmo tempo, né, e aí, quer dizer, isso tudo, como nos diz aqui a Dominique Fauchard, ela nos coloca de maneira ingênua diante do texto, ou seja, nos coloca como uma criança, eu vou usar essa representação, como uma criança que deseja conhecer um brinquedo, né? Por isso que é tão fácil, né, para as crianças aprenderem, porque elas estão receptivas, elas não carregam preconceitos, diferentemente de nós adultos, né, normalmente cheios de nós mesmos, achamos que sabemos de tudo e, por acharmos que sabemos de tudo, quando vamos ler alguma coisa, quando vamos aprender alguma coisa,
achamos que o que nós já sabíamos substitui aquilo que nós queremos aprender. E a criança não, né? Ela está sempre disposta a se introjetar na nova brincadeira. Então, essa é uma postura importantíssima, né? A gente não ser levado por expectativas que nós construímos ao longo dos anos, nem por saberes prévios e nem por nossas lembranças, né? Por aquilo que nós já acreditamos estar construídos em nós, para que a gente possa realmente abordar o texto que nós estamos lendo. E justamente quando a gente faz isso, é que a gente consegue, talvez, confirmar, né, aquilo que nós sabemos ou aquilo que a gente acredita saber, né? Porque a gente se tornou receptivo. Muito bem. Um pouco mais adiante, vale a pena a leitura. Disso resulta que é preciso primeiro afastar o que se sabe para contentar-se com o que se lê. Caso contrário, você não enxerga. Sobretudo, não enxerga aquelas evidências maciças que, como diz bem a expressão consagrada, saltam aos olhos. Então, se nós nos afastamos de tudo que nos leva a algum tipo de preconceito, nós estamos abertos a enxergar as evidências, né? Enxergar o que está dado. E como eu disse, né? Evitar os professores que nós idolatramos ou seguimos ou achamos bons, né? Os conhecimentos que nós imaginamos que comandam a nossa vida, rodeiam a nossa vida, fazem parte do nosso pensamento, nos torna mais instruídos, né? Porque aí nós repelimos os comentários daqueles que já pensaram sobre o texto e deixamos a nossa própria cabeça, a nossa própria mente pensar sobre o texto.